Recuperado do encontro com Windu, Darth Vader voltou a se conectar com seu mestre. Ele explicou cada detalhe do confronto, cada sensação, cada falha. Palpatine ouviu atentamente e então falou: "Você canalizou seu ódio e sobreviveu. Parabéns. Mas o Hindu cresce em poder. Se não for detido, tornar-se-á uma ameaça real." O imperador continuou, sua voz fria e calculista. "Um grande distúrbio na força chegou até mim. Alguém desbloqueou um poder imenso, um conhecimento sobre o futuro." Vader ouviu em silêncio. Palpatine sabia do que se tratava. Celestrine, a última medusa de Datomir. A criatura capaz de prever o que virá, com mais clareza do que qualquer Jedi ou Sith. Se esse poder caísse nas mãos do inimigo, seria perigoso demais, e, portanto, precisava estar nas mãos dele. Vader mergulhou em seus próprios sentimentos. "Eu sei. Sei que foi Mace quem me capturou", disse o Sith. Palpatine percebeu a confiança de seu aprendiz em sua própria intuição e falou novamente: "Siga seus sentimentos." Eles o levaram até Celestrine e, inevitavelmente, até o Hindu. Sem perder tempo, Vader embarcou em seu TIE Fighter. A viagem pelo hiperespaço foi silenciosa, guiada apenas pela força. Quando emergiu da velocidade-luz, o que viu o fez estremecer. O lado sombrio o havia conduzido a um único lugar que jurara nunca mais pisar: Tatooine, o planeta de sua infância, o lugar da escravidão, o lugar onde sua mãe morreu. A memória da dor antiga o assaltou, e com ela, a promessa de que o poder do lado sombrio seria sua vingança. Após humilhar Vader, Mace Windu retornou ao seu quartel-general, a imensa fábrica de clonagem em Kamino. O pequeno caça Jedi cortava o céu tempestuoso, atravessando nuvens cinzentas e chuvosas. Quando pousou, a plataforma de aterrissagem parecia minúscula diante do oceano interminável que cercava o centro de clonagem. O Hindu entrou e foi direto aos Kaminoanos. "Como estão indo com os clones limpos de influência?" perguntou, firme. Os clonadores responderam que, dadas as limitações de recursos, não seria possível entregar-lhe um exército considerável a tempo. Eles queriam ver o Império destruído tanto quanto ele, mas mesmo sua boa vontade tinha limites. O Jedi perdeu a paciência. Um gesto da força e um caminoano foi ergui pelo pescoço, estrangulado, indefeso, enquanto o segundo implorava por misericórdia. O hindu o soltou, respirando fundo, e prosseguiu pelos corredores silenciosos, rumo a seus aposentos. Lá encontrou seu pupilo, Kanan Jarrus. O jovem havia perdido sua mestre durante o Grande Purgo, e o hindu o salvara das mãos dos clones. Ambos acreditavam que a Ordem Jedi havia fracassado e que, para derrotar os Sith, qualquer método era válido, até mesmo recorrer ao lado obscuro de suas habilidades. Jarrus questionou os métodos de seu mestre para motivar os Kaminoanos. O hindu deu de ombros. "Eles devem cumprir sua parte no plano, sem questionar. O que fazemos aqui salvará bilhões de vidas. Pouco importa se perdemos alguns imbecis no caminho." Kanan deixou a sala, trancando a porta atrás de si. O hindu permaneceu sozinho e puxou uma gaveta escondida sob sua cama. Dentro repousava uma caixa ornamentada, antiga, com inscrições milenares. Ao abrir, revelou-se uma cabeça peculiar, quase viva. Uma medusa chamada Celestrine. O hindu a consultou, exigindo que previsse o seu futuro. Se seria capaz de subjugar o império, de derrotar seus líderes. A cabeça respondeu, mas a resposta não agradou ao mestre Jedi. Com força, ele fechou a caixa e a atirou de volta à gaveta. Se a força não estava ao seu lado, então seria sua vontade a dominá-la. Ao pousar no deserto sem fim de Tatooine, o punho do imperador sentiu uma tempestade de memórias invadir sua mente. Sua infância como escravo nas mãos de Watto.
O grito da morte de sua mãe em seus braços. Qui-Gon Jinn lhe revelando que era um Jedi. Os risos e brincadeiras com seus amigos. Tudo isso veio à tona. E naquele dia, Vader decidiu enterrá-las de uma vez por todas. Vestindo uma túnica gasta, ele percorreu cada ponto que marcava sua infância. Não mais fugiria do passado. Iria enfrentá-lo, destruí-lo, abraçar a escolha que fizera. Sem volta. Passou pela oficina de Vato, agora um covil de apostadores e criminosos bêbados. O lugar de sua infância transformado em um bar moribundo. Caminhou por Mos Espa, sob os 2 sóis que faziam seu corpo ferver dentro do traje escuro. Chegou à casa dos Lars. Seu objetivo? Exterminar mais um fragmento impuro do passado. A alguns metros, viu Owen e Beru, cuidando de um pequeno menino. Vader sentia algo familiar em torno dele. Algo que o lembrava Padmé. E até mesmo Kenobi. Ele deveria matá-lo por fazê-lo sentir-se assim. Algo dentro dele hesitou. Uma força maior o impediu de agir. Vader partiu, deixando os Lars em sua própria miséria. Seguindo pelo deserto, encontrou algo que reacendeu sua fúria. O povo da areia. A tribo que havia tirado a vida de sua mãe. Suas criaturas emitindo grunhidos bizarros, provocando arrepios de nojo. E assim, com frio desapego, ele os matou. Cada um deles. 5 anos antes, aquele ato marcara seu primeiro passo rumo às trevas. Hoje, ele daria o último. Com o sabre de luz vermelho brilhando em sua mão, Vader invadiu o acampamento. Disparos de blasters eram refletidos pelo seu poder implacável. Homens, mulheres, crianças, nada escapava. Ele era um monstro. E agora, nada poderia mudar isso. Por fim, Darth Vader chegou ao destino que a força lhe indicava. O castelo da criatura mais abominável da galáxia, Jabba, o Hutt. Com um gesto da mão, forçou o portão metálico de 10 metros a se abrir, enquanto 2 guardas avançavam em sua direção. Com um simples aceno, Vader sufocou ambos até seu último suspiro. Marchando impassível, o Lord Sith levantou seu sabre, eliminando todos que ousaram detê-lo, avançando como um trem imparável em direção à sala do trono de Jabba. Quando chegou à última porta de segurança, a esmagou com a força de sua presença, abrindo caminho para o confronto final. Diante dele, a larva gorda e asquerosa babava, implorando por piedade. Prometia melhores relações com o Império, vantagens, riquezas. Mas Darth Vader ignorou os apelos patéticos. Seus olhos sombrios buscavam algo mais, alguém que a força havia mostrado. Escorado na parede, com a armadura inconfundível de Beskar Mandaloriano, estava Boba Fett. Imponente, Vader exigiu explicações. Por que Fett havia ido atrás da Medusa? O caçador manteve-se firme. Respeitava o Império e seus agentes, mas aquilo era pessoal. Não diria mais nada. Nem queria. Vader tentou ameaçá-lo, mas Fett, imperturbável, declarou que não tinha medo de ninguém, nem do próprio Lord Sith. O silêncio foi quebrado quando Vader sacou seu sabre. Imediatamente, Fett ativou seu lança-chamas, incendiando o traje do Sith. A armadura resistiu, mal queimando, e Darth Vader avançou, implacável. Fett abriu espaço com a mochila a jato, disparando repetidamente contra o poderoso rival, que rebateu cada ataque sem esforço. Mas Fett tinha um truque final. Lançou um míssil da mochila em direção ao peito de Vader. Com a força, o Sith desviou o explosivo, que colidiu com o chão, rompendo o piso abaixo deles. Ambos caíram em um calabouço profundo, onde o duelo continuaria. Antes que pudessem reagir, uma terceira figura surgiu, o Rancor de Jabba, um monstro de mais de 8 metros, dentes e garras afiadas, faminto e raivoso. Vader, sem hesitar, lançou seu sabre e perfurou o peito da criatura, fazendo-a urrar em agonia. Aproveitando a distração, Fett lançou suas cordas, amarrando o Sith.
Mas a força sobre-humana de Vader não conhecia limites. Ele rompeu as cordas e, com um movimento devastador, estrangulou Fett, arremessando-o diretamente na boca do rancor. Sabia que o caçador não morreria, mas precisava livrar-se do monstro. Em segundos, Fett emergiu do estômago da criatura, coberto de ácido estomacal, exausto e vulnerável. Darth Vader colocou o sabre no pescoço do caçador, exigindo a verdade. Fett revelou. Havia levado a Medusa até Camino, a pedido dos Caminoanos, apenas isso. Tudo fez sentido. Os Mace adulteravam os clones em Camino, talvez criando um exército alternativo para derrubar o Império. Se alguém pudesse prever o futuro por meio da Medusa, poderia alterar o destino e garantir sua vitória. Vader deixou Fett vivo, mas deixou claro: seu destino seria cruel se desafiado novamente. Antes de partir, ameaçou Jabba, como exemplo de quem ousa contrariar o Império. O Lord Sith subiu em seu TIE Fighter, pronto para decolar, rumo ao duelo que definiria o futuro não apenas dele, mas de toda a galáxia. Windu e Kanan observavam os últimos preparativos para o novo lote de clones. 20.000 unidades, poucas, mas suficientes para iniciar a reconquista da galáxia. Os clones entraram em formação e prestaram continência a Mace, que se erguia orgulhoso sobre eles. Então, o caos. 2 foguetes de prótons rasgaram o teto da instalação. Um terceiro disparo destruiu o piso, fazendo tudo desabar. Kanan e Mace seguraram-se em hastes de aço. Muitos soldados caíram, despencando rumo à morte no mar sem fim de Camino. Mace saltou usando a força e avistou seu alvo, um caça-Ti solitário. Ele sabia que Vader estava lá. O caça imperial pousou próximo à estação e Vader saltou, marchando em direção à instalação com seu sabre em punho. Mace ordenou que Kanan não interferisse. Isso era entre ele e Vader. Relutante, o jovem Jedi se afastou. Nos corredores caóticos da estação, caminoanos evacuavam a cidade. No centro da instalação, o Windu encontrou seu rival. Uma figura negra, 2,5 metros, respirando de forma robótica, emanando uma aura gélida. O Windu o humilhou. O escolhido, dizia ele, agora era apenas uma marionete do imperador. Sem amigos, sem amor, sem corpo. Uma máquina. Vader rebateu. Dispensava sermões. Escolhera o poder que sobrepujara a corrupta Ordem Jedi e a República de Farsas, e instauraria sua ordem na galáxia. Depois daquela noite, quando matasse o Windu, ninguém mais se oporia ao Império. Com um salto, o Windu acendeu seu sabre roxo, atacando furiosamente. Vader rebateu todos os golpes, controlando seu ódio. O Jedi atacava sem pausa, mas Vader manteve a defesa. Finalmente, travou a lâmina de Windu e desferiu uma cabeçada, quebrando seu nariz. A força o envolveu. Vader enforcou Mace com telecinese e, num impulso brutal, lançou-o pela janela. O corpo de Windu caiu sobre a plataforma de pouso, sob a chuva, impotente diante do poder absoluto do Lord Sith. Windu respirou fundo e finalmente decidiu usar sua técnica mais poderosa, Vaapad. Com ela, poderia converter o ódio de seu rival contra ele, mas para isso, Vader precisava se deixar levar, libertar sua raiva. O mestre Jedi provocava, falando da destruição da própria vida do Sith, da morte de sua esposa em meio ao descontrole. Vader saiu da defensiva e atacou. Mas cada golpe era bloqueado e empurrado pela força. A cada ataque, a cada provocação, o Windu tomava o controle do duelo. Num descuido, Mace decepa a mão de Vader com o sabre, golpeando o painel do peito do Sith e danificando seu sistema respiratório. Enfraquecido, Vader viu a força de Windu canalizar-se nas antenas elétricas ao redor, guiando faíscas diretamente contra seu corpo, destruindo todos os sistemas de seu traje. De joelhos, sem poder se levantar,
Vader encarou o inimigo. Seu traje o abandonara, seu corpo o abandonara, mas seu maior dom permanecia: a força. O escolhido ainda estava vivo. O hindu ergueu seu sabre, pronto para ceifar a vida do Sith. Mas antes que a lâmina atingisse seu alvo, Vader concentrou todo o seu poder. O cristal Kyber dentro do sabre de Windu explodiu, destruindo o núcleo da arma. A enorme explosão desintegrou o Jedi, mas o traje de Vader, reforçado e sobre-humano, o manteve vivo. Kanan Jarrus chegou ao local. Viu apenas cinzas onde seu mestre estivera. Ajoelhou-se diante de Vader. Com a voz fria, Vader anunciou mais uma vez. O lado sombrio havia vencido. Ele entregava ao garoto a chance de conhecê-lo, de conhecer o verdadeiro poder. Vader sentiu o potencial de Kanan. Talvez um dia, se treinado, poderia ser forte o suficiente para derrotar o imperador e assumir o trono, como seu mestre havia profetizado. O ódio tomou a mente de Kanan. Com os olhos amarelos, saltou sobre Vader com o sabre ativado. Um simples aceno, e ele caiu, nocauteado. Darth Vader o levou até sua nave. Guardaria o garoto em segredo, até que estivesse pronto para seguir o lado sombrio. Antes de deixar Camino, Vader encontrou Celestrine, a Medusa, escondida sob a cama de Windu. Ela falou do futuro de Vader, de sua dor, sofrimento e caos. Falou de uma criatura das trevas que o derrotaria e de um ser de luz que o guiaria à luz. Mas Vader não quis ouvir. Com a força, esmagou sua cabeça. Seu futuro seria escrito por ele e por mais ninguém. Em Mustafar, no Castelo Sombrio, Vader contatou Palpatine pela última vez. O imperador o parabenizou por destruir Windu e sua insurreição patética. Vader mentiu, dizendo que a cabeça de Celestrine havia se perdido na batalha. Sidious pareceu acreditar e disse estar orgulhoso. Vader era poderoso, digno de ser seu aprendiz, capaz de enfrentar o passado e esmagá-lo com o poder do lado sombrio. Agradecendo ainda ajoelhado, Vader desligou a transmissão. Desceu as escadas do castelo e chegou às masmorras, onde Kanan Jarrus estava preso, sozinho em uma cela imunda. Darth Vader falou. Ele ficaria ali até aprender a valorizar seu mestre, até estar pronto para conhecer a verdadeira natureza da força. Kanan jurou que nunca cairia. Vader apenas respondeu com experiência na voz. Todos caem, e ele não seria diferente. Virando-se, Vader encarou o abismo de lava abaixo, percebeu o quanto havia crescido como Sith. As dúvidas, os lamentos, ficaram para trás. Agora ele estava pronto, pronto para mais poder, pois aquele é o propósito de um Sith.